Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler alguns versículos bíblicos. Mas eu gostaria que o seu coração nessa noite estivesse em paz. Se você veio com algum pensamento lá de fora, com pensamento do seriado que você deixou na sua casa, que estava vendo, não sei como que você saiu da sua residência para estar aqui. Mas qualquer distração agora, sua mente, em nome de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que a comer ou beber, nem com seus próprios corpos, porque ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com a roupa? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, repita comigo, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Agora, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Filipenses 4, versículo 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis, ou não andem, ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Fala assim comigo: Pai querido, Espírito Santo, abra o meu coração, abra o meu entendimento, para que eu possa receber a sempre viva palavra de Deus, e nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Alguns dias atrás eu comecei a falar sobre ansiedade nas redes sociais e muita gente mandou mensagem, não foram poucas, não estou falando de ninguém aqui da igreja, mas muitas pessoas mandaram mensagens, falando a respeito dos vídeos que eu estou postando a respeito de ansiedade, um vídeo pequeno, de 1 minuto apenas. E Deus falou no meu coração para trazer uma mensagem um pouco mais estendida, e até mesmo para vocês aqui da igreja e também para colocar nas redes sociais. Porque a ansiedade, ela tem sido um problema, a gente já pregou aqui, a Sandra já falou, eu me lembro que eu já preguei sobre a ansiedade, mas infelizmente tem sido um problema na vida de muita gente, na vida de muitos cristãos. Não é só na vida daquelas pessoas que não são cristãs, que seguem Jesus, mas na vida de muita gente. Teve um relato lá nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa, isso é fato, é real, fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, engraçado que a gente cita sempre os Estados Unidos, mas fizeram uma pesquisa lá e pediu para que um grupo de pessoas, 24 pessoas, ficassem, ou melhor, algumas pessoas ficassem 24 horas sem redes sociais. Pegaram os celulares deles. E agora vocês ficam 24 horas sem as redes sociais. Sem o Instagram, sem o TikTok, sem o WhatsApp, sem o Telegram, sem as redes sociais, Instagram. E algo curioso aconteceu, irmão, nessa pesquisa. Eles começaram a sentir
sintomas físicos de ansiedade. A ansiedade não estava somente no pensamento, mas começaram a sentir, começaram a apresentar fisicamente o quê? Começaram a ficar inquietos, começaram a ficar irritados, começaram a ficar com uma sensação de estar perdendo algo. Sabe aquela sensação que você perdeu algo? A carteira cheia de dinheiro, com o salário todinho. E você teve aquela sensação, meu Deus, perdi a carteira, todo o meu salário lá dentro. Deixa eu procurar. Deixa eu correr atrás. Essa sensação que você perdeu algo. Ou alguma coisa muito importante. E também observar a necessidade que eles tinham de checar algo no celular. Sabe aquela necessidade? Meu Deus, eu tenho que ver, alguma coisa aconteceu, alguém está precisando de falar comigo, olha, o mundo precisa de mim. Parece que estava chamando a atenção deles. E algum dos participantes chegou a dizer assim, ó, eu sinto como se o mundo estivesse acontecendo e eu não estou vendo nada. Isso revela, irmão, algo muito profundo, porque a gente vai começar a falar de redes sociais e a gente vai entrar um pouquinho mais. Não é só redes sociais que têm trazido ansiedade, não, outras coisas também. Aí eu pergunto aqui nessa noite, tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui ansioso? Pelo sorriso dos irmãos, de muitos aqui, eu vejo que muita gente tinha andado ansioso. E em nome de Jesus, irmãos, essa ansiedade vai ficar aqui hoje. Amém? Claro que a gente precisa colocar algumas coisas em práticas. As redes sociais, irmãos, olha só, isso aqui revela algo muito profundo para mim e para você. As redes sociais criaram em nós uma falsa sensação de urgência constante. Uma falsa sensação de urgência constante, que o WhatsApp está lá, tem alguma mensagem, tem uma mensagem no grupo importante, tem uma mensagem no Instagram importante, tem uma mensagem, tem gente que usa o Telegram, tem uma mensagem no Telegram importante, tem uma mensagem, alguma coisa está acontecendo ali que precisa que eu veja. Ou seja, infelizmente, isso revela para nós que o nosso cérebro, inconscientemente, nós estamos o quê? Com essa urgência constante. Irmão, tem gente que esquece tudo, mas se esquecer o celular hoje em dia para trás, volta e busca. Pode estar atrasado do serviço. Na verdade, o celular hoje se tornou muito mais do que aquilo quando eu era novo. Quem é dessa geração, não é da geração da Letícia, não era da geração de algumas meninas novas aí, da Luana. São as meninas aí, têm 15 anos, né? Mas se você pegar da geração de 40 anos para trás, tem gente que pegou um pouquinho mais atrás ainda, né? Mas o celular, eu acho que, eu peguei na minha infância, assim, era um tijolão, não era? Não era um tijolão? Era chamado de tijolão. Eu lembro que eu conversava muito com o pastor Hudson, ele mora aqui em frente, e eu trocava muitas experiências com ele, e ele pregou muitas vezes, ele e a Simone aqui na igreja, no culto de casais, porque eles faziam muitos retiros. Na época que comecei a fazer retiro, eu não entendia nada de retiro, de sítio, então o que eu aprendi muitas vezes foi com eles. E ele falava assim, pastor, quando começou a ter uma nova geração de celular, eu tinha um tijolão da Motorola, aquele que abria a antena, e a gente ia para o retiro, nenhum daqueles celulares novos funcionava, mas o tijolão, funcionava e todo mundo queria usar o meu celular. Mas esta é, irmão, uma verdade. Nem tudo que acontece no mundo precisa acontecer dentro do seu coração. Nem tudo. Tem coisa acontecendo lá na Ucrânia, tem gente preocupada. Porque hoje as coisas estão na palma da nossa mão. Irmãos, para a gente saber de notícia na nossa época mais antiga, a gente só ficava sabendo de notícia do nosso bairro. Aconteceu um negócio ali na esquina. Mas acontecia coisa no Rio de Janeiro, São Paulo, acontecia lá no outro bairro, a gente não ficava sabendo, demorava a saber. Hoje acontece um negócio lá no Japão, irmão, em segundos essa notícia está na sua mão, você nem mora lá, aconteceu um tsunami, meu Deus, olha que tanto de gente está morrendo, isso pode acontecer no Brasil, olha, tem um ciclone, está assim, está assado,
Irmãos, isso vai trazendo uma ansiedade para o nosso coração. Tem muita gente que está viciada em remédio por causa disso. E eu nem vou entrar na questão de remédio, porque eu também não sou contra isso, porque às vezes precisa, tá? Mas nós precisamos de curar. É dentro de nós, a mente, a nossa psique, aquilo que está trazendo ansiedade. Tem gente que gosta de ficar atualizado com tudo. Não, pastor, eu não quero ficar desatento com nada, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. E a Sandra sempre me chama atenção. Porque eu estou pregando para você, mas essa pregação já serviu para mim, tá? E a Sandra sempre chama atenção. Para que você está assistindo ou vendo essa notícia? E que eu comento com ela. Ela fala assim, e o que nós temos a ver com isso? Porque isso traz ansiedade. Uma coisa que nem está acontecendo conosco na nossa cidade, na nossa sociedade, irmão. Tem gente que gosta de ficar atualizado com tudo. E aí deixa eu falar para você, você que gosta de ficar atualizado com tudo que acontece no Brasil, no mundo, vai chegar uma hora que o seu corpo, a sua mente não vai aguentar. E vai atrapalhar, sabe o que? O mais importante, que é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Você vai ficar tão ansioso, tão preocupado com tanta coisa, que vai esquecer do reino de Deus e da sua justiça. E se nós apegarmos a palavra que nós lemos aqui, olha, basta cada dia o seu mal. Hoje, não se preocupa com amanhã. A bolsa de valor vai acontecer não sei o quê, porque tem gente que mexe com bolsa de valor e fica preocupado mesmo, né? Quem tinha dinheiro no Banco Master aí, eu tenho muitos médicos que tinham dinheiro no Banco Master, mas eles tinham um seguro. Então até 250 mil, o seguro pagou. Quem tinha mais do que isso, vou embora, meu irmão. Já era. É um risco que a gente corre. Pastor, é seguro ter dinheiro no banco hoje, irmão? Infelizmente, independente do banco que você deixar. Eu vou falar aqui no Brasil, e nem em lugar nenhum, é seguro. Mas eu vou ficar ansioso por causa disso. Ah, pastor, mas vou colocar, igual um tio meu, que eu não vou falar o nome dele. Ah, eu vou colocar o dinheiro no colchão. É perigoso também, é arriscado. É arriscado. Vai que alguém saiba que você tem lá 1 milhão debaixo do colchão, na mala, no seu cofre. É um risco, irmãos. Mas a palavra de Deus, Jesus disse assim, olha, busquem primeiro o reino de Deus. Porque quando o coração está cheio do reino, irmão, o que tiver no mundo não vai gerar ansiedade no seu coração. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nada no mundo vai abalar a sua vida. Pastor, mas mesmo assim, eu busco o reino de Deus, mas eu estou ansioso. Calma aqui, a gente vai chegar lá. O mundo pode ruir, mas se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, pode acontecer muita coisa. Uma outra relato que aconteceu, irmãos, de um capitão de navio que atravessava uma grande tempestade no oceano. E as pessoas que estavam naquele barco estavam todos preocupados, porque não era um barco pequeno, era um navio que carregava muitos tripulantes. Tripulantes é quem trabalha ou tripulantes é quem está? É quem trabalha. Então não é só os tripulantes, não. É as pessoas que estavam passeando, que eu não sei o nome. Amém? As pessoas que estavam ali no barco, passeando. Então, ficaram apavorados. Melhor, os passageiros estavam apavorados. E um deles ficou tão apavorado, falou assim, não, eu vou procurar o capitão, eu quero conversar com o capitão, porque a onda está muito forte, eu nunca andei dessa estrutura de navio, eu sempre andei pequenininho, já até contei para vocês, eu passei um aperto, né? Nós não somos adeptos a navio, a transatlântico, essas coisas todas, que é um sonho de muita gente fazer esse tipo de viagem, não é o meu sonho, de navio não, porque eu tenho uma tonteira nessas coisas que rodam, quando eu vou no parque de diversão, esses brinquedos que rodam, meu irmão, brincar nenhum brinquedo acabou a minha diversão. Eu vou em todos, menos os que rodam. Eu acho que deve ter labirintite. Aí eu fico imaginando lá no alto mar, não tem como vir embora. E você paga lá 7 dias para ficar lá. Ah, rapaz, 7 dias de agonia, não pode ir embora, lá no alto mar. Água para todo lado, e esse cara, irmão, foi lá incomodar
piloto. Foi lá incomodar o navio, o piloto do navio. E quando ele abriu a porta, ele viu algo surpreendente. Sabe o que estava fazendo? O capitão estava extremamente calmo. Fala assim, extremamente calmo. Por quê? O passageiro perguntou, capitão, o senhor não está preocupado? E o capitão respondeu assim, eu já enfrentei tempestades muito maiores do que essa. Aí, naquele momento, aquele homem percebeu que o problema não era a tempestade, era a confiança que ele não estava tendo no piloto daquele navio. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, quando olhamos apenas para as ondas da vida. Problemas, todos têm, irmão. Converso com vocês, converso com os membros, alguns membros da igreja procuram o pastor para conversar, graças a Deus que tem alguns que procuram o pastor para conversar, que é uma bênção quando você procura, e começa a contar os problemas. Todo mundo passa problema, irmão. Inclusive eu. Tem gente que passa por crise, todo mundo passa por crise, todo mundo passa por incertezas, e nisso aí o que acontece? A ansiedade cresce, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu relatei hoje cedo um problema aqui para algumas irmãs. Eu falo assim, ora nesse sentido. Aí pode ser que ficaram preocupados. Poxa, e agora? O que vai acontecer? Eu não fico preocupado. O dia da manhã a Deus pertence. Eu nem sei se vai realizar, eu nem sei se vai concretizar, eu nem sei se vai acontecer. Mas quando nós lembramos que quem está conduzindo o barco da nossa vida, o meu coração, o seu coração deveria estar o quê? Em paz. Quem está conduzindo a história da sua vida, irmão, não é você. Claro que a gente faz alguma coisa, mas quem conduz a nossa vida é o Senhor Jesus. E Jesus começa dizendo aqui que algo parece simples, mas é confrontador. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha, ele fala assim, não andei, mas por que a gente é teimoso, hein, gente? Me fala aí, me explica. Por que a gente é teimoso? Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, e tem muita gente, muito cristão, que anda ansioso, irmãos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, mas Jesus não está ignorando os problemas, ele não está falando que não vai ter problema, mas ele está falando, não fique ansioso. Ele está revelando uma nova forma de viver, porque a ansiedade não nasce dos problemas, ela nasce da forma como nós interpretamos a nossa vida. Ela nasce nessa forma, e hoje nós vivemos uma geração onde tudo conspira contra a paz da alma. Falei com a Sandra esses dias, caiu lá no meu Instagram, não estava buscando, mas um santanista declarado, eu não sei o nome dele, mas muita gente conhece ele, um santanista declarado. Eu falei com a Sandra, falei assim, uma fala dele me ensinou alguma coisa, olha só. Falei assim, pastor satanista ensinando, mas deixa eu te falar, talvez vai ser ensino para você também. Ele não me ensinou nada assim da palavra de Deus, mas a rotina da nossa vida. Ele falou assim, olha, vocês não sabem, mas os 5 minutos da sua vida, quando você acorda, os 5 primeiros minutos, é o que vai determinar o seu dia. Se você abre o seu celular naqueles 5 primeiros minutos, quando você acorda, você vai ver, na hora que você vai passando os rios ali, não sei como é que chama, você vai ver, gente, sofrimento, vai ver alegria, vai ver um monte de coisa. Aqueles 5 minutos, é um monte de coisa, não é? Não é assim que a gente passa muito rápido? Então você vai carregar a sua mente, o seu espírito, a sua alma com coisas negativas. E essas coisas negativas vão influenciar o seu dia inteiro. Aquilo vai ficar na nossa mente. Eu falei com a Sandra, olha, a primeira coisa que nós deveríamos fazer quando acordar é buscar a presença de Deus. Eu falei, rapaz, um satanista está ensinando para crente. Pastor, mas é pecado ver? Não, é porque caiu por acaso. Eu falei, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Aí ele foi falar das outras coisas, seriados, dos filmes, das redes sociais, das coisas que o mundo aí faz para não deixar você, a minha mente, a sua mente em paz.
Por que essas coisas foram criadas? Eu falei, se misericórdia, dá vontade de pegar esse negócio e jogar longe. Irmão, se você e eu, nós não levarmos essa verdade para a nossa casa, levar isso como uma verdade, olha, eu não posso fazer por você. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo pediu para pregar, para abrir os seus olhos. Agora, a decisão é sua. Se você está mal e quer continuar mal, irmão, não posso fazer nada. A minha visão como pastor é o quê? É alertar você e pregar a verdade. Irmãos, nós nunca tivemos uma geração tão ansiosa. Vê a garotada hoje em dia. Tudo hoje é o quê? É TDAH. Não estou falando mal disso não. Tá bom? Porque tem mesmo essa questão. Autismo, TDAH, são as crianças atípicas. Inclusive eu tenho lá em casa. Mas, se a gente não tomar cuidado, nós não policiarmos, a situação da tecnologia faz com que a situação fica pior. Fica mais o quê? Acelerado. Não para. Fica mais acelerado. As crianças estão aceleradas, tudo acelerado. A internet mais acelerada. Você tem que ver, irmão, os jogos que esses meninos jogam. Eu não consigo nem acompanhar. Os desafios, irmão, quando eu jogava Mario. O negócio era devagarzinho, o negócio. Os desenhos animados na nossa época era tudo devagar, era devagar, assim, era lento, as coisas, tinha uma história. Hoje os desenhos você não consegue acompanhar, muita informação, não é? É muito recorte, é muita informação, ao mesmo tempo aquelas brigas, é para deixar o quê? A mente acelerada, e a criançada vai crescendo acelerada, e se torna um adulto acelerado. E sabe o que acontece, irmãos? No grego, ansiedade é um coração dividido. Se chama merímina. O que é merímina? Significa uma mente puxada em várias direções ao mesmo tempo. Você vê gente rindo, olha lá que alegria, uma pegadinha, você ri, de cacetada, daqui a pouco uma morte de alguém, você fica triste. Aí daqui a pouco você, olha que legal, aí parece notícia ruim, e é tudo ao mesmo tempo. O seu cérebro, irmão, não consegue raciocinar isso. Antigamente, quando a gente recebeu uma notícia ruim, não, hoje ao mesmo tempo a gente recebe em segundos notícias boas ou ruins do mundo, o que está acontecendo, e isso vai fazendo com que nós fiquemos acelerados, fugindo do propósito do reino de Deus, que é buscar a palavra do Senhor. Aí a gente não tem mais tempo para buscar a presença do Senhor. 30 minutos na presença do Senhor é muito tempo. Nós estamos aqui orando, né, já continuando a oração, porque já tinha oração aqui na igreja, às segundas-feiras. E todos os dias a gente está orando aqui, durante a semana, às 6 da manhã. 30 minutos, irmão. Meu Deus, passou 30 minutos? Eu não sei se acontece só comigo, mas quem está orando aqui sabe como é que é. Parece que passou voando, meu Deus. Queria ficar mais um pouquinho aqui, mas é o horário, a gente tem que trabalhar. Talvez no início, às vezes a pessoa é estranha. Que tempão que a gente gastou com Deus, mais 30 minutos, passa correndo. Meu Deus, eu tinha mais que orar, eu tinha mais que pedir, eu tinha mais que interceder. Mas aí, irmão, vem essa coisa da rede social, que leva a gente a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Aí essa geração ela fica dividida, sabe? E Jesus está ensinando aqui que a cura da ansiedade está em alinhar o coração com o reino de Deus. Pastor, como que eu então resolvo a minha ansiedade? E eu respondi para várias pessoas que me perguntaram nas redes sociais. Alinhando o seu coração com o reino de Deus. Com o reino de Deus. A primeira fonte da ansiedade, irmãos, é o ruído do mundo. Tudo que é ruído do mundo é ansiedade. São as notícias, as informações. Sabe? E Jesus está nos ensinando aqui, principalmente os ruídos das redes sociais. Nós abrimos o celular, entramos em um ambiente onde todos parecem estar vivendo uma vida perfeita. A pessoa está viajando, a pessoa só tira foto rindo, cabelo lindo, ela está na piscina, ela está no Parque Ipanema, ela está rindo, corpos perfeitos.
perfeitos. Olha, famílias perfeitas, está no jantar perfeito, está no churrasco delicioso. Ali, irmão, deixa eu falar para você, aquilo é um palco. Aquilo ali é um palco. O problema é que nós começamos a comparar os bastidores com a realidade, a nossa vida com a dos outros. E essa comparação gera um fenômeno que chama, você pode procurar nas redes sociais, chama FOMO, Fear of Missing Out, é um negócio assim, eu não sei falar muito inglês. Fear of Missing Out. FOMO é o medo de estar ficando para trás. Meu Deus, estou ficando para trás, olha lá. O irmão está viajando. O irmão, aí tira a foto, está orando aqui na igreja. Olha lá, o irmão está orando mais do que eu. Irmão, começa a postar, quem sabe vai aparecer mais gente para orar. Olha lá, o irmão está orando mais do que eu. O irmão está viajando. O irmão está indo na lanchonete todo dia. Onde que ele arruma dinheiro? Ai, meu Deus, eu estou ficando para trás. Então, você começa a adoecer. Talvez as suas condições, a sua vida não é igual à vida daquela pessoa. Talvez ele está escondendo ali uma verdade. Talvez nem a realidade dele. Ele está fingindo ser aquilo ali. Irmãos, a sensação de que todo mundo está avançando e você está ficando para trás. E quando isso entra no coração, sabe o que acontece? A paz que Deus queria colocar no seu coração começa o que? A desaparecer. E a Bíblia já falava sobre isso muito antes da internet existir. Provérbios declara: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem gente que segue um monte de gente importante. E a vida desse pessoal é totalmente diferente, talvez, da sua realidade. E, infelizmente, esses seguidores, essas pessoas que você segue, irmãos, alguém vai ser influência para a sua vida. Você vai querer frequentar a lanchonete que ela frequenta. Tem pizzaria aí que eu não vou. Né? Tem restaurante que eu não vou. Tem médicos que trabalham comigo que vão. Mas eu sempre aprendi um ditado antigo e atual: galinha que acompanha pato. Aí todo mundo sabe? Glória a Deus. Irmãos, eu vou frequentar, eu vou ir no lugar que eu tenho condição. Posso ir alguma vez? Posso. Aí o irmão compra lá, aí faz o marketing, porque tem muita gente que faz o marketing da roupa. Aí eu quero comprar essa roupa, irmãos, a roupa vale muito mais, é muito mais caro do que o seu salário. Pensa comigo. A inveja não apenas destrói os relacionamentos, ela destrói a paz da alma. Irmãos, eu aprendi uma coisa: é melhor ter paz do que ter razão. E isso, eu quero trazer paz, não é só na discussão, não, em tudo eu quero ter paz. E a melhor coisa que tem é ter paz, né, Sandro? Nossa, que bom estar na nossa casa. E paz. E o Pedro fala assim: papai, hoje nós vamos ficar de boa, né? Em paz. Pedro, nós vamos ficar de boa, em paz. Irmão, nós ficamos ali o dia inteiro, todos os três juntinhos ali. A gente fala: não, para eles a felicidade tem que sair de casa. Tem que gastar, tem que não sei o quê, irmão. Tem que ir no shopping. Não, irmão. Está ali tranquilo, de boa, senta no sofá, vai para a cama, bate um papo. É gostoso. E isso que é a paz. Mas o mundo quer roubar isso de você. Cada um com seu celular, cada um na sua tela, cada um no seu quarto. Mas deixa eu declarar algo aqui para você hoje. Deus não te chamou para você viver a história de outra pessoa. Deus chamou para você viver a sua história. Você tem uma história, você tem um legado, você tem um propósito. Cada um de nós nascemos com um propósito. De repente você ainda não descobriu. Mas Deus tem um propósito específico para você. Tem gente que quer viver a vida da outra pessoa. Isso é um problema. Deus escreveu, irmão, uma história única para você. Se você pegar o seu dedão, você não consegue abrir o meu celular. A não ser a Patrícia, que eu passei a senha para ela. E está usando meu celular aí. O Pedro outro dia: papai, será que a nossa digital abre as coisas? Eu falei: seu Pedro, abre as coisas que você colocar a sua digital. Mas a dos outros você não vai conseguir, não. Não existe em 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe uma digital igual. Uma. Sabe por quê? Porque Deus te fez único. Propósito. Aleluia! A igreja está calada, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o excesso de informação faz com que você carregue um peso nos ombros.
Sabe, o problema do nosso tempo é que as redes sociais treinaram a nossa alma para depender da aprovação das pessoas. Curtidas. Aí tem gente que está correndo atrás de curtida, principalmente quem trabalha com rede social. Eu estou movimentando a rede social, mas eu não estou preocupado com curtido. Pode tirar isso da sua cabeça, viu, irmão? Se diminui, se não esquenta a cabeça. O meu propósito que eu coloquei é gravar e mandar uma mensagem todos os dias. Não estou. Se subir ou crescer, está na mão de Deus. Isso não vai fazer diferença. Eu nem fico olhando isso. Eu já posso e deixo que vem para lá. Se alguém manda mensagem, amém. Mas eu não fico preocupado com isso. Só que tem gente, irmão, que está correndo atrás dessas coisas. Comentários viraram aprovação. Visualizações viraram valor. E quando essa validação não vem, a pessoa sente que ela perdeu o valor. Olha lá, menos um seguidor. Aí não dorme. Perdi seguidor. Perdi não sei o quê. Irmão, a sua vida não está no valor que essa pessoa está dando para você, não. Se deixou de seguir, amém, porque não gosta do que você fala. Não é? É a mesma coisa, se não te convidou para a festa, dá glória a Deus. É porque você não é bem-vindo lá. Amém? Glória a Deus. Você acha que eu sou convidado para todas as festas? Eu não. Você acha que eu fico bravo, irmão? Ih, olha lá que benção, a festa foi maravilhosa. Ah, não me convidou. Ah, eu convido para mim e não me convidou para... irmão, eu também tenho gente que não convido para tudo. Não é verdade? Só que eu sei que tem gente que fica chateado. Não fique chateado se você não comeu biscoito de polvilho. A não ser que você venha sábado. Vai rolar biscoito de polvilho. Aí depois você fala assim, eu nunca comi o biscoito de polvilho do pastor Wellington. Então sábado é a oportunidade. Porque tem uma panela aqui na igreja, irmão, que é um panelão. Quem já conhece a panela da igreja? Conhece, irmão? Já até usou, né? Ali dá para fazer uns 500 biscoitos, hein? Mas, irmãos, é só o pessoal da igreja, pelo amor de Deus. Não convida o pessoal fora, não. Irmãos, Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Procuro eu agradar a homens ou a Deus? Irmão, não fique tentando agradar as pessoas. Quem vive para agradar as pessoas sempre viverá ansioso. Sabe? Porque você vai querer agradar aquela pessoa. Seja autêntico, seja você. Sabe? Viva em paz. Porque Deus te conhece no secreto. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as suas orações. Ele conhece as suas lutas. Eu não conheço. Mas Deus conhece as suas lágrimas. As suas lutas. Aquilo que você está passando. Seja na família, no casamento, no emprego. Situações, irmão. Tem situações que a gente passa, que a gente não conta para ninguém. Ó, é só Deus mesmo. Eu sei disso que eu passo também, irmãos. As suas noites difíceis. Mas uma coisa eu sei. Ele continua te amando. Ele está passando com você. Mateus 6, ele diz, observe as aves. Quem cuida das aves? Claro, tem gente que tem gaiola de passarinho em casa. Meu pai não concorda com isso, né, pastor? Nunca concordou. Ele gosta de animais soltos. Mas tem gente que tem. Não é? Mas observe as aves. Quem cuida das aves? Será que elas ficam esquentando a cabeça? Não. Deus cuida delas. Olha os lírios. Olha as plantas. Pastor, está tendo uma seca. Daqui a pouco, irmão, vem a chuva. E aquela chuvinha apenas faz com que, ó, fica verdinha. Quem cuida é Deus. Se você agarrar com a sua torneira a água da Copasa, irmão, a planta não fica verde igual quando cai a chuva. É assim ou não é? É verdade? Hã? É. Parece que a gente fica até mais molhado quando a gente molha na chuva do que no chuveiro. Estou brincando, irmão. Sabe o que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Onde você coloca o seu olhar, determina o estado da sua alma. Onde você tem colocado o seu olhar? Vai determinar o estado da sua alma. Eu estou olhando para as coisas do reino de Deus? Ou estou olhando para as circunstâncias? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que for honesto, nisso pensai o que está entrando nos seus pensamentos, o que está entrando no seu coração. Nem tudo que chega até você, não precisa entrar até você. Nem tudo que está na sua casa, você vai abrir a janela para entrar, irmãos.
olha o que você está vendo, olha aquilo que você está ouvindo. Tem cristão que gosta de ouvir música mundana. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com o que está entrando no seu coração. Essas músicas aí que só falam de separação, aquela mulher até que faleceu, que só falava de o quê? De sofrência. Aí o casamento só fica na sofrência mesmo. Por quê? Está trazendo maldição para dentro da sua casa, irmão. Aí, outra coisa, o mito do planejamento perfeito. Fazer o plano perfeito. Deixa eu falar, irmão, não existe plano perfeito. É ilusão de controle. O mundo quer te ensinar a que tudo que você faz, fazer planejado, vai dar certo. Não vai sair de forma errada. Mas eu deixo de falar para você, nós somos a geração dos aplicativos, das planilhas, dos cronogramas, dos planejamentos detalhados, e acreditamos que se planejarmos o suficiente vai dar certo, e nada vai dar errado, mas a vida, irmão, não é uma planilha. A vida é um sobe e desce. Você planeja uma semana uma coisa, irmão, pode ser que aquilo que você planejou não vai acontecer, ou só acontece comigo? Hã? Aí eu planejei de sair daqui, de Ipatinga, Belo Horizonte, vou chegar lá tal horário. Irmão, não fala isso. Nesse trajeto pode acontecer tantas coisas e não chegar no horário. Você planejou, planejar é certo, você planeja. Mas não quer dizer que aquilo que você planejou na sua vida vai dar certo. Conheço tanta gente que planejou quando chegaria na aposentadoria fazer um monte de coisa, deixou de fazer um monte de coisa antes de aposentar, e quando chegou na aposentadoria, e piorou, nem está aqui entre nós. Tem uns que pioraram mesmo. Não, quando eu aposentar, vou fazer isso. Você acha que eu espero aposentadoria, irmã Santa, para viajar com a minha família? Para comer alguma coisa gostosa, pelo menos uma única vez na vida? Para comer um negocinho, ainda mais para comer. Porque o cristão só sabe, né? É comer coisas gostosas. Mas uma única vez? Não. Irmãos, planejamento, claro. Mas tem gente que vai estar planejando só para depois da aposentadoria. Deixa eu falar uma coisa. A aposentadoria pode não chegar. Pode não chegar. Então aproveita a vida que você tem agora, a esposa que você tem agora, os filhos que você tem, sabe? Os netos, a igreja. Amém? Agora, a vida não é uma planilha, irmãos, a vida é orgânica, é imprevisível. Quantas vezes eu estava lá em casa de boa, tranquilo, irmão. Veio uma fisgada aqui, começou aqui no lado direito. Falei assim, meu Deus, na primeira vez não sabia o que era. Ai, não sei se é coluna ou o que, eu acho que é coluna só. E o negócio começou a apertar. Nossa, corri para o hospital, era cálculo renal. Já foi a terceira ou quarta vez? Quarta vez. Aí na segunda já fiquei mais esperto, né? Ih, Sandra, agora eu já sei o que é, não é coluna não. Está com aquela dorzinha lá, corre para o hospital. Irmão, a vida é imprevisível. Teve uma vez que nós estávamos fazendo a festividade, mexendo com mesa aqui na igreja e tal, pega peso, pega daqui, eu subi a escada, dei uma fisgada, pensei, ai meu Deus, vou perder a festa. Eu não sei o que é. Tive que correr para o hospital. Mas graças a Deus os cálculos saíram. A vida é imprevisível, irmão. Você faz um monte de plano. Você lembra da construção aqui do telhado? Aquela loucura? Sai do serviço, vinha cá, vem o Marcilei ajudando, e a gente está ali, e solda daqui, e vai, daqui a pouco, acontece um acidente. Primeira coisa que veio na minha mente, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer, 6 meses em casa. Irmão, a vida é imprevisível. Aproveita a vida que você tem agora. E deixa eu te falar algo mais. Busque primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nunca fale assim, isso não vai acontecer comigo. Cuidado. Tenho aprendido muito com isso. Tá? Porque a vida é igual para todo mundo, é uma caixinha de surpresa. Irmãos, quando nós colocamos a segurança no nosso controle e o controle falha, o chão desaparece. Meu Deus, eu fiz tudo certinho. Aí o chão desaparece. Por quê?
o controle da sua vida não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Não adianta você querer controlar a sua vida. Claro, você pode fazer, trabalhar, cuidar da sua vida, pode fazer planejamento, mas saiba, o seu planejamento, né, você tem que colocar diante de Deus. Deus, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor abençoa. Tiago alerta sobre isso, ele fala assim, vocês dizem hoje ou amanhã iremos. Mas em vez de dizer, diz o seguinte, se o Senhor quiser, nós iremos. Porque se não for da vontade de Deus, meu irmão, não adianta, vai dar errado, não vai funcionar. Sabe qual que é o antídoto para a ansiedade? Não é o descuido, é a dependência, é depender de Deus, e é o pecado original, o pecado da independência. Sabe que o mundo está ansioso? Quer ser independente, não quer depender de Deus, por isso que fica ansioso. Irmãos, o Deus governa o caos. Deus, ele continua no trono, ele não saiu do trono, nada saiu do controle de Deus. Colossenses declara, nele tudo subsiste, ou seja, o universo continua funcionando porque Cristo sustenta. Nada está fora do controle de Deus. Está acontecendo guerra? Uai, você vê, tem problema ver notícia, mas tudo está no controle de Deus. Se aconteceu uma guerra no Brasil, o que eu e você vai fazer? Talvez um de nós não nasceu aqui em Patinga, tenha sua carteira de identidade do Rio de Janeiro, de outros lugares, vai ser chamado para a guerra. Aí fala assim, meu irmão, vai com Deus, né? Eu estou fugindo de guerra, amém? Mas todos aqui são, eu nasci lá, mas eu estou fora mesmo. Minha carteira de identidade foi registrada aqui em Patinga, né, pastor? Eu sou carioca, mas eu não estou correndo de guerra. Irmãos, aquilo que você parece um caos, para Deus ainda há governo. Jesus disse, buscai o reino e a sua justiça. A palavra justiça aqui não fala de moralidade, tá? A gente vai aprofundar muito nessa justiça aqui, porque todo mundo conhece o reino, mas a justiça não conhece. Não vou aprofundar hoje. Mas quando fala justiça, fala de governo. Ué, pastor, o que tem a ver justiça com governo? É porque você não aprendeu, mas nós vamos ensinar. Então a justiça, buscar primeiro o reino de Deus. Tem muita gente que está buscando o reino de Deus, mas a justiça de Deus? A justiça de Deus, irmãos, é governo. Deus, eu estou buscando o reino, mas agora eu quero buscar o seu governo. É deixar o Senhor governar a minha vida. Porque quando a pessoa busca a justiça do reino, ele está dizendo, Deus, eu quero viver debaixo da tua autoridade. Assim como Jesus, ele veio e falou para aquele sacerdote, chamado João o Batista. Olha, eu estou sobre a sua autoridade. Quem é sacerdote aqui é você. Eu não sou nada ainda. E João Batista falou assim, não, eu conheço você, eu que tenho que ser batizado para o Senhor, por você ou pelo Senhor. Mas aí João Batista falou assim, aí Jesus respondeu para ele assim, olha, para que se cumpra toda a autoridade. Jesus veio submeter a quem? A autoridade. Quem é a autoridade daquela época? Quem era o sacerdote naquela época? João Batista. Então olha, eu me submeto a você, João Batista. Eu preciso ser batizado por você. Você é a autoridade. E quando ele é batizado, ainda ele não recebe ainda a autoridade, ele é batizado, o Espírito Santo ali como forma de pomba, todos nós conhecemos essa palavra, mas enquanto João Batista não é preso, ele não começa a fazer nada. Porque ele tinha uma autoridade que estava acima dele, que era o quê? O sacerdote. Ele não podia fazer. Tinha alguém com autoridade. Então, quando João Batista é preso, ele fica sabendo. Aí ele começa a fazer aquilo que estava sobre a autoridade. Irmão, o próprio Jesus, ele estava debaixo de uma autoridade aqui na terra. Então, se eu e você entendermos isso, falar assim, Senhor, eu estou buscando o reino do Senhor, mas eu também preciso buscar a tua autoridade. Irmãos, a palavra do Senhor tem sido autoridade na sua vida? Pastor, como que eu vou buscar a autoridade do Senhor? A palavra de Deus tem sido autoridade na sua vida?
Se está sendo a autoridade da sua vida, você está sendo submisso ao Senhor. Deus assume responsabilidade sobre aquilo que você não consegue controlar. Sabe, isso traz um alívio para a alma. A paz começa quando você diz algo simples assim: Deus, eu não dou conta. E Deus responde: eu dou. Aí você fala assim: eu não dou conta. E Deus responde: eu dou. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo. Eu não dou conta. Então o Senhor está com você agora. Enquanto você falar assim: não, eu dou conta, eu vou lutar, não, eu consigo, não, eu faço, você vai estar sozinho. Mas se você declarar o seu: Senhor, eu não consigo, as minhas lutas eu não estou conseguindo lutar sozinho, aí o Senhor vai falar assim: ó, eu estou lutando com você. Irmão, se Deus cuida das aves, se Deus cuida do universo, se Deus cuida de todas as coisas, das coisas, da natureza, de tudo, você acha que Ele não vai esquecer? Você acha que Ele vai esquecer da sua obra-prima? Você acha que Ele vai esquecer de você, no qual Ele fez lá no jardim? Não, o homem não foi feito no jardim no Éden, mas ele foi feito à imagem de Deus. A sua obra-prima, onde ele diz assim: tudo que Deus criou foi bom, né? Foi excelente, foi bom. Mas quando Deus criou o homem, foi muito, muito bom. A sua obra-prima. Quando eu falei que não foi feito no jardim, irmão, porque o jardim era uma região muito grande, tá? Era o jardim do Éden. Então o homem, quando ele foi feito, ele não foi feito dentro do jardim, tá bom? O barro ali não foi feito dentro do jardim. Ele foi colocado, quando você lê, você vai ver que o homem foi colocado dentro do jardim. Ok? Só para tirar dúvida talvez de você. Eu falei assim: como que o homem foi feito no jardim? Amém? Lê lá, Gênesis 1 e Gênesis 2, que você vai entender. Irmão, sabe qual que é a estratégia bíblica para vencer a ansiedade? A Bíblia não apenas explica a ansiedade, ela nos dá estratégias espirituais para vencê-la. Primeiro, oração com gratidão. Se você segue a Sandra, você vai ver todo dia de manhã: gratidão, gratidão, gratidão. Não é isso, pastor? Gratidão, gratidão. O pai fala assim: gratidão, gratidão, gratidão. Ele não fala só gratidão, né? E o Pedro está gostando, né, pai? Hã? Eita, criança é comédia, né? Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Paulo ensina algo poderoso aqui, irmão: orar com gratidão. Porque a gratidão lembra da nossa alma algo importante. Deus já cuidou de nós antes. Por que a gente vai ficar preocupado? Se Deus ele cuidou de nós antes, Ele não vai cuidar de nós amanhã? Será que Ele não vai cuidar de nós no futuro? Se Ele já cuidou, será que Ele não cuida mais? Irmãos, olha para o passado. Deus, Ele cuidou, irmãos. Em todos os séculos, milênios passados, Deus tem cuidado. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele cuida de tudo. Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando de tudo. Aos nossos olhos, parece que Ele não está cuidando. Mas se você parar para entender, Ele está cuidando. Então, viva hoje. Tem gente que está querendo viver o amanhã. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: vivo hoje. Vivo hoje. Dá um beijo no seu filho hoje. Dá um beijo no seu neto hoje. Dá um abraço na pessoa que você ama hoje. Então, quando eu tiver um tempo, amanhã eu faço isso, irmão. É hoje, amém? Amém, irmão? Paga uma pizza para o seu pastor hoje, amém? Só riram, né? Ninguém diz amém, né? Beleza. Talvez tem gente que está no coração aí de pagar uma pizza para o pastor depois do culto, irmão. Quem sabe? Deus está dando espírito aqui de revelação. Sabe por quê, irmãos? Basta cada dia o seu mal. Cada dia tem um mal, basta. Agora ficar preocupado com amanhã. A ansiedade, sabe o que é a ansiedade? É você sofrer hoje um problema que talvez nem vai acontecer. Olha só que loucura. Tem gente que faz raio-x comigo e fala assim: o que você viu aí? Eu falei assim: eu vi muita coisa, eu vi seu coração, eu vi os seus ossos. Não, eu estou falando do diagnóstico. Não, o médico vai te dar o laudo.
pode ficar tranquilo. Quando é pessoa que eu conheço, tenho intimidade, mas na norma não podemos falar. Mas tem gente que fica mandando mensagem. O que você viu? E quando é tipo assim, talvez uma coisa que não é legal para eu falar, e quando é gente que a gente conhece mesmo, aí que eu não falo mesmo. Aí deixa para o médico resolver lá. Sabe por quê? A pessoa morre antes da hora. Sabe quem pergunta assim? Pessoa o quê? Ansiosa. É pessoa ansiosa. Ela está ansiosa. Aí eu falo lá. E ó, Blum, desmaia perto de mim. Aí depois ela volta e fala assim, não, ele me falou, meu irmão, a empresa não pensa outra coisa, ó. Rua. Então vai lá, conversa com o médico, desmaia lá perto do médico, faz aquilo. Tá? Amém? Ansiedade, irmão, é pagar juros de uma dívida que você ainda não fez. Tem gente que está pagando juro de dívida que ainda não fez. Isso é ansiedade. E Deus dá graça para hoje. Troque de fardo. Pastor, como é que eu vou melhorar? Troque de fardo. Não fique preocupado. Eu estou na empresa, não sei o que vai acontecer, não sei o que eles vão fazer comigo, não sei o que tem. Igual eu estou passando um processo na empresa também, eu não sei. Estou falando para mim, tá, gente? Eu contei para alguns aqui hoje, de manhã cedo, depois da EBD. Eu não esquento a cabeça. Está na mão de Deus. A Santa até perguntou esses dias, você não está esquentando a cabeça mesmo, não? O que eu respondi? Não, eu estou tranquilo. Eu tenho aprendido com você. Eu estou tranquilo. E realmente, irmão. E tem um amigo que todo dia manda mensagem. Ele fala assim, ele me chama de bicho. E aí, bicho? Um dia até eu brinquei lá com a Geraldo, falou assim, uai, que eu mandei no grupo errado. Aí eu mandei no grupo errado, a Geraldo rapidinho falou. Aí eu tirei. E ele fala assim, e aí, bicho, o que você está sabendo de hoje? Eu falei assim, fique tranquilo, estou sabendo de nada, está na mão de Deus, vamos orar. Eu só falo isso, vamos orar. Vamos orar. É uma pessoa que não é convertida. É uma pessoa que não é convertida. Mas ele fica me falando, todo dia me manda mensagem. Sabe por quê? Ele está preocupado e ansioso o que pode acontecer. Eu estou o quê? Tranquilo. Eu não quero morrer não, gente. Eu quero viver o quê? Em paz. A palavra lançar significa jogar uma carga pesada fora dos ombros. Tem alguém com essa carga aqui hoje? Ei, estou perguntando a vocês, tem alguém com essa carga aqui hoje, essa carga pesada? Hã? Tem? Precisa levantar assim. Tem alguém que levantou? Talvez está com a carga pesada. Talvez nunca pediu que você carregasse o peso do mundo. Talvez Deus nunca pediu para você carregar. Talvez Deus falou assim, ó, entregue tudo para mim, deixa eu carregar para você. Então, a paz de Deus não significa ausência de tempestade. Andar no reino de Deus não significa ausência de problemas. Mas significa que Deus está juntamente com você durante, antes e depois da tempestade. Por isso que eu quero terminar aqui com uma verdade simples. Quem confia no piloto não entra em pânico durante a turbulência. Eu confio no piloto. Eu confio em Deus. Isso é temporário. Isso vai passar. Deus está no controle. Ele está enxergando, ele não é cego, ele enxerga. Ele enxerga tudo. Então, eu peço para você, comece a descansar. Descanse. Sabe aquela rede? Hã? Quem conhece rede aqui? Não é a rede de pesca, não é a rede que você coloca para descansar. Você conhece, irmão? Então, descanse na rede. Compre uma passagem. Vai lá para Jericoacoara. Vai lá para Fernando de Noronha. Estou brincando, irmão. Vai na praça, vai em algum lugar. Descanse. Tem gente que só acha que o descanso é nesses lugares. Engano seu. Às vezes você vai lá, passa tanta raiva, que você não descansa nada. Às vezes o descanso está dentro da sua casa. No lugar melhor que tem para descansar, que eu conheço. Que é a extensão de Deus na terra. É a nossa casa. Amém? Fique de pé.
Talvez hoje esteja alguém aqui cansado, sobrecarregado. Talvez esteja alguém aqui vivendo ansiedade. Ou talvez ninguém aqui está ansioso hoje. Talvez tem gente que querendo controlar tudo. Quer controlar tudo. E hoje Deus está dizendo para você, olha, pare de carregar o que você não foi criado para carregar. Não adianta você querer controlar tudo. Pare de carregar aquilo que você não foi criado para carregar. Desliga-se um pouco do ruído do mundo. Desliga o seu celular, irmão, faz uma experiência. Um dia. Pastor, não consigo. Irmão, saia das redes. Saia um pouco desse mundo do ruído. Comece a conectar com a voz de Deus. Tem gente que nem no período da oração, na sua casa, desliga o celular. Deus não vai vir. O Espírito Santo não vai falar com você. Não, claro, se você colocar uma musiquinha, um fundo musical, não tem problema. Desconecte. Fale com Deus. Comece a ouvir a voz de Deus, porque quando Deus governa o coração, a ansiedade ela perde domínio. Talvez você venha ansioso, talvez você está preocupado com algo, você não tem controle, não tem controle mesmo, está na mão de outras pessoas, está na mão do juiz, está na mão de muita coisa, você não tem controle. Você pode fazer alguma coisa assim, eu não estou falando para você não fazer, mas descanse em Deus. Coloque essa palavra no seu coração. Eu quero ver você curado, eu quero você curada, eu quero ver você dormindo, eu não quero ver você amanhã depressivo. Eu não quero você amanhã dopada de remédios, sabe? Inclusive, fiquei sabendo, hoje, essa semana, é remédio para dormir e remédio para acordar. Eu falei assim, pai, tem? Eu assim, diz que você toma um remédio para dormir e outro para acordar. Um remédio para rir e o outro para chorar. Eu falei assim, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Ansiedade, perturbação de mente. Eu falo para vocês, demônio, travestido disso aí, ó. E eu sempre falo, do demônio, o mundo, outro dia uma pessoa que não é crente estava falando comigo, o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Eu falei para ele, não é mais real não, o mundo espiritual é real. Então não brinca, senão a gente acaba se perdendo. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estou ministrando essa palavra e encerrei essa palavra aqui, eu não sei para quem, mas foi alguém que precisava ouvir. Ó Deus, poderíamos falar muito mais, mas é o necessário para que a gente possa sair daqui, ó Pai, com o nosso coração entregue ao Senhor. Ó Deus, nós vamos deixar toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos. Aquilo que não está no nosso controle, eu vou colocar no controle do Senhor. Ó Pai, ó Deus, vou sair das redes, não no sentido de excluí-las, mas deixar de lado um pouco, um tempo durante o dia, durante a semana, para eu descansar a minha mente e meditar na palavra do Senhor e poder, ó Pai, escutar a Sua voz. Ter um tempo de relacionamento com o Senhor e dizer como o Senhor falou, não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal, mas buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua autoridade, ser submisso, buscar a sua justiça na minha vida, ó Pai, em nome